Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sempre, sempre presente em nossos corações, né? E que possamos todos os dias estar na presença do nosso Deus e do nosso Pai, ouvindo a sua voz. De que forma? Através da sua palavra, através do Evangelho, que aqui é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos restaura, que nos leva para os céus, que nos ensina a caminhar em justiça e em verdade, como diz a própria palavra do Senhor. Então, hoje nós abriremos no livro de Mateus, capítulo 10, a partir do verso 26. E a palavra diz assim: a quem temer? Aqui já está fazendo uma pergunta: a quem é que nós vamos temer? A quem podemos temer? E na continuidade da mensagem, a própria palavra vai nos dizer a quem é que nós devemos temer. E no versículo 26 diz assim: portanto, não tenham medo deles. Deles quem? Dos homens, das pessoas. Aqui Jesus Cristo estava falando dos fariseus e dos mestres da lei. E hoje não é diferente. Que a gente não venha temer o homem, que a gente não venha ter medo do homem, mas temer a Deus. E a palavra diz, portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclame dos telhados. Então, Jesus Cristo aqui, ele já começa a dar uma ordem para os seus discípulos. Porque Jesus Cristo tinha escolhido alguns discípulos e dado ordem para que eles fossem pregar o evangelho, pregar as boas novas, algo que ele tinha ensinado para eles, ao pé do ouvido, tinha ensinado às escuras ali, para que eles fossem repetir. Ele deu uma ordem: vá, proclame as boas novas, proclame o que eu ensinei a vocês. E ele diz: não tenha medo dos homens, não tenha medo daqueles que podem destruir vocês por causa dessa palavra. Não tema, mas vá falar o que eu ensinei a vocês. Aqui era uma ordem que Jesus Cristo ali estava dando aos discípulos, para que os discípulos fossem pregar o evangelho, pregar a palavra do Senhor, pregar as boas novas que ele tinha trazido e ali ele tinha ensinado àqueles discípulos. E ele diz: não tenham medo do que eles podem fazer. Não tenham medo. Portanto, não tenham medo deles. Não tenham medo deles. E quando chega no versículo 28, diz assim: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. E aqui ele está dizendo: não temam, porque eles podem até destruir o corpo de vocês, mas não podem destruir a alma. Então proclame o meu evangelho, proclame a palavra da verdade para que muitos ouçam. Não tenha medo dos homens, não tenha medo do que os homens podem fazer, porque os homens podem até destruir o corpo, mas a alma só quem pode destruir é Deus. Agora temam a Deus, que Deus tanto pode destruir o corpo e a alma. Então Deus destrói os dois. O homem só pode destruir o corpo, mas a alma é de Deus. O homem não pode destruir a alma. Então esses homens passaram por tantas lutas, por tantas dificuldades, foram mortos ao fio da espada, sofreram por causa da palavra de Jesus, por causa do evangelho, mas eles proclamaram o evangelho até o fim, até a morte. Não desistiram. Porque aqui Jesus Cristo disse: não temam, não sejam frouxos, fale da palavra do Senhor, fale da verdade, fale o que eu estou dizendo a vocês. Mesmo que aconteça coisas terríveis, como a gente sabe que aconteceu. Mesmo que venha chegar a morte, mas vocês não neguem a palavra do Senhor. Estejam firmes na palavra, levando esta palavra até o fim, sem temer. Porque o homem pode até matar vocês. Agora Deus mata o corpo e mata a alma. Por isso que vocês temam a Deus. Não temam o homem, porque o homem não pode fazer nada contra vocês. E quando chega no versículo 29, diz assim:
Ele vai dar exemplos da gente e da natureza, né? Aqui ele se refere aos pardais e ele dá uma referência, uma comparação. E ele diz aqui: não se vende 2 pardais por uma moedinha? Ele faz uma pergunta. Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. E aqui ele diz: não temam. Leve esta palavra. Proclame esta palavra para que muitos venham ouvir. Fale da palavra do Senhor. Haja o que houver, não temam. Leve a palavra. Porque o homem não pode fazer nada. Vocês estão nas mãos do Senhor. Assim como os pardais, como os pássaros, muitos são pegos e levados para ser vendidos, vocês também podem ser pegos. Mas todos vocês estão nas mãos do Senhor. Porque o homem pode até matar o corpo, mas a alma está com Deus. Mas a alma é para Deus. E só quem pode destruir o corpo e a alma é o próprio Deus, é o nosso Pai. E ele diz: não temam. Continue firmes, firmados. Não tenham medo no que vai acontecer com a vida de vocês. Porque vocês são de Deus, porque vocês são de Cristo. E estão nas mãos do Pai. E o Pai sabe muito bem o que vai acontecer com vocês. Não temam. Continue firmes. Continue firmados. Porque vocês estão nas mãos do Pai. O Pai sabe tudo o que vai acontecer com vocês. Porque até o cabelo da cabeça de vocês estão contados pelo Pai. Então não precisamos temer ao homem, porque o homem pode matar o corpo. Agora precisamos temer a Deus. Então não podemos ter medo do homem, não podemos ter medo do que pode acontecer com a nossa vida, com o nosso corpo. Mas sim, temer a Deus, porque Deus pode matar o corpo e a alma. Como ele diz no versículo 28, não temam os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então, Jesus Cristo pode fazer perecer, sim. O nosso Deus pode fazer perecer, sim. Tanto a alma como o corpo. Então, Deus é Ele que mata, é Ele que faz perecer. É Ele que coloca no inferno tanto o corpo como a alma. O homem não tem poder para isso. O homem ele pode matar o corpo, mas a alma é de Deus. Só quem pode destruir o corpo e a alma é o próprio Deus, é o próprio Pai, porque Ele é o dono do corpo e da alma. Glórias a Deus. E quando chega no versículo 32, diz assim: portanto, todo aquele que me confessa diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Este confessar é um confessar muito além daquele que a gente vê dentro das congregações. Que muitas pessoas levantam a mão, confessam. Que bom, que maravilhoso. Mas Jesus Cristo aqui está falando de um confessar muito maior. Esse confessar aqui é grandioso. Esse confessar aqui é este confessar que você confessa num momento grande de aflição e de tribulação, como esses homens aqui passavam. Era nas covas dos leões, era cerrados ao meio, era no tacho de óleo fervente, era ao fio da espada para ser morto. E eles estavam ali confessando Jesus, eles não negaram, levando a sua palavra e eles ali confessando. Então, esse confessar que Jesus Cristo está falando aqui, não é aquele confessar que no meio de uma congregação eu levanto a mão e eu confesso como é bom, como é maravilhoso confessar naquele momento. Mas eu preciso confessar em momentos difíceis. Eu preciso confessar a Deus na hora de uma perda, do filho, do ente querido, do pai, de uma mãe. Ali é que é a hora de se confessar. Aqui no Brasil é muito bom confessar Jesus. Eu confessei Jesus dentro de uma congregação. Mas amanhã ou depois, será que realmente eu estou confessando Jesus diante das pessoas, diante
daquele local que eu estou morando, daquele local que eu vivo. Aqui no Brasil, nós temos essa liberdade de confessar Jesus, de ler a palavra e de não estar acontecendo nada, graças a Deus. Mas quando a gente ouve em muitos países fora do Brasil, na Coreia e em muitos outros locais, países, quando se confessa Jesus Cristo lá verdadeiramente e aceita Deus, lá são mortos. Lá é confessar diante da espada, diante da morte. Lá está assim. Aqui é importante confessar, que bom que nós confessamos Jesus diante daquele público, que todos eles confessaram, todos eles amam Deus, amam a palavra. Mas será que nós estamos confessando? Será que na hora daquela tribulação, na hora da aflição, naquela hora mesmo, dizer assim, ou vida ou morte, será que nós estamos preparados para confessar? Como Jesus Cristo tinha aqui falado para esses homens, confessem. É esse confessar que Jesus Cristo está aqui falando. É um confessar maior do que esse confessar de eu levantar a mão no meio de uma congregação e todos achar bonito e achar maravilhoso. E com 1 mês, com 2, com 1 ano, com 3, será 10 anos? Será que eu tenho coragem de confessar realmente Jesus Cristo? Será que eu estou com coragem realmente de confessar Deus como meu único Salvador, como o único dono, como meu único Pai? É isso que Jesus Cristo estava aqui falando para aquelas pessoas, para que eles confessassem. Não temessem, porque eles iam levar a palavra e ia acontecer muitas coisas. Aflições, perseguições, morte. E eles não desanimassem, eles não retrocedessem, eles continuassem ali confessando. E diz, portanto, todo aquele que me confessa diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Ele estava mandando alguns discípulos e falar da sua palavra, e falar do seu evangelho, e falar das boas novas, e ele já estava dizendo aos discípulos, confesse, confesse, porque pode haver morte, pode haver perseguição, pode haver prisões, pode haver chibatada, pisa, mas vocês continuem confessando, porque eu vou confessar vocês diante do meu Pai. E quando chega no versículo 33, ele diz assim, mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E ele está dizendo, mas por causa da pisa, por causa das chibatadas, por causa da morte, se vocês me negarem, eu também vou negar vocês diante do meu Pai. Então, esse confessar aqui é muito grandioso. Não é eu levantar a mão no meio de uma congregação e tá tudo bem. Não, é mais do que isso, muito mais do que isso. É maravilhoso a gente confessar Jesus? Sim, maravilhoso. Mas Jesus Cristo está falando de algo aqui grandioso. O confessar que Jesus Cristo está dizendo aqui, não é esse confessar, essa facilidade que nós temos aqui. É muito fácil confessar Jesus. E tem muitos dele que confessa dentro da congregação, quando é com 1 mês, com 2, com 3, já não confessa mais. Já está totalmente esquecido daquilo que fez. Jesus Cristo não está falando disso. Jesus Cristo está falando do confessar. Eu estou levando a palavra do Senhor. Mas ali eu vou ser constrangida, vou ser repreendida. Alguém vem até mim me confrontar. E eu não, eu segurar ali a palavra do Senhor até o fim. Até mesmo se porventura alguém disser, você vai confessar Jesus Cristo, continuar confessando, ou você vai morrer para você não confessar mais Jesus? E a pessoa que está ali confessando, levando a palavra de Jesus, como ele mesmo disse, não tenham medo, continuar, não, eu vou confessar. Aí é confessar, é esse confessar que Jesus Cristo estava passando aqui para os seus discípulos. E voltando um pouco atrás, no mesmo capítulo 10, a partir do versículo 17, ele vai ali dizer
esse confessar. O que é o confessar? E ele diz assim, capítulo 10, a partir do 17, voltando um pouquinho atrás, diz: tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão. Cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. E ele continua dizendo: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então aqui é muito claro o que Jesus Cristo estava querendo dizer para aqueles discípulos, que eles iam levar a palavra do Senhor, mas ia acontecer prisões, ia acontecer mortes, ia acontecer que filhos iam odiar pais, pais odiar filhos, por causa da palavra do Senhor. Mas aqueles que ficassem firmes até o fim, esse será salvo. Da mesma forma é hoje. Quem fala da palavra do Senhor, como eu digo e disse e vou repetir, aqui no Brasil é muito bom falar da palavra do Senhor, porque temos essa liberdade, graças a Deus, que possamos pedir ao nosso Deus para que a gente venha ter essa liberdade até o fim das nossas vidas. Mas fora do Brasil, em outros estados, em outros países, não é dessa forma. Quando se leva a palavra do Senhor, vem a condenação, vem a prisão, vem morte, e muitos estão lá confessando ao Senhor. Então é este confessar. É muito mais do que a gente levantar a mão no meio de uma congregação e dizer: eu confesso Cristo. É fácil. E até essa facilidade muitos estão desprezando. Não aceitam essa facilidade que está tendo aqui. Confessam Jesus Cristo muitas vezes por impulso, por algum interesse, achando que Cristo vai dar mais e mais e mais do que Cristo já nos deu, que foi o Espírito Santo de Deus morando e habitando em nós, e a vida eterna, porque foi isso que Cristo veio nos dar e ele já nos deu. Então muitos estão querendo muito mais e confessam Cristo ali por impulso, ali porque querem muito mais do que já ganharam, do que já receberam. E quando é com um período de tempo, porque não receberam as coisas que eles querem, muitas vezes carnal, e ali eles desprezam também aquele confessar. Mas Jesus Cristo, o confessar que ele estava aqui revelando para os seus discípulos, e hoje está revelando para cada um de nós, é muito maior, é muito mais grandioso do que eu levantar minha mão no meio de uma congregação. É eu confessar na hora de perdas, na hora de aflições, na hora de pisa, na hora de morte, na hora de espada. Este é o confessar. E aqui eu deixo uma pergunta para todos os ouvintes. Será que nós estamos preparados para este confessar? O confessar que Jesus Cristo estava aqui revelando para aqueles homens, para os seus discípulos, que possamos refletir na palavra do Senhor e perguntar ao nosso espírito: Senhor, estou preparada para confessar o Senhor diante de todos? Para que o Senhor também me confesse diante de todos? Esta é a pergunta. Para todos nós que já conhecemos a palavra do Senhor, será que na hora de uma grande tribulação, como aqui todos passaram, para que esta palavra pudesse chegar às nossas mãos, será que a gente estamos preparados para confessar Jesus? Que possamos orar todos os dias e pedir a Deus forças e capacidade para que naquele momento, se porventura aparecer na vida de cada um de nós,
nós possamos confessar Jesus verdadeiramente, como aqui os discípulos confessaram, Pedro, o apóstolo Paulo, Tiago e muitos outros confessaram Jesus Cristo, e assim esta palavra chegou em nossas mãos. Que possamos pedir a Deus o Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, porque só através dele que nós possamos confessar Jesus Cristo verdadeiramente, como aqui na palavra está dizendo que precisamos confessar. Não dessa forma tradicional, levantando a mão e dizendo eu aceito, mas da forma que Jesus Cristo estava repassando para os seus discípulos. Confessar na hora difícil, na hora da morte, na hora da tribulação, na hora da perda, na hora da aflição. Esse é o confessar que Jesus Cristo quer que cada um de nós confesse. E com certeza, quando chegar o momento exato, Ele também vai nos confessar diante do nosso Pai, diante do nosso Deus. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Grandioso Deus e Pai, poderoso e maravilhoso, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Eu te peço, Pai, por mim e por todos que irão ouvir esta mensagem, esta palavra, e também por aqueles, Senhor, que não vão ouvir, que o Senhor capacita. Que o Senhor derrame teu Espírito, que é grandioso e poderoso. E só através do teu Espírito, Senhor, que nós possamos confessar verdadeiramente o Senhor na nossa vida, sem desfalecer e sem se amedrontar com o homem. Porque o homem, como a tua palavra diz, pode matar o corpo. Mas Deus, quando a gente se nega, quando a gente rejeita, quando a gente não aceita as tuas verdades, o teu Espírito, o teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor pode matar e condenar tanto o corpo como a alma, assim diz a tua palavra. E eu te agradeço, Senhor, pelo entendimento, pela palavra que o Senhor me concede, para que eu possa, sim, Senhor, falar para o teu povo, para a tua igreja e para os teus filhos. Te agradeço, em nome de Jesus Cristo, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.